escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, me seguro a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, me entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Olá, tudo bom? É um prazer estarmos juntos neste lindo dia, esta linda manhã. Vamos meditar um pouquinho no que está escrito no livro de Gênesis. Diz assim no capítulo 4: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra numa oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não o fizeres bem, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Esse é um texto bem no início da Bíblia Sagrada, no capítulo 4 de Gênesis,
que nos faz refletir sobre a consciência humana. O que é a consciência? A consciência é o resultado dos fatos que ingerimos pelos 5 sentidos, através dos olhos, através do ouvido, através da pele, e aquilo que refletimos acerca disso e como isso faz com que vivenciemos o que está à nossa volta. É muito importante que o que está em volta colabore para uma boa consciência, isto é, uma ciência de como as coisas funcionam. Por exemplo, um filho de um marceneiro, ele entende a construção de um móvel. Então, se alguém lhe pedir para de um caixote fazer um banco, ele entende que vai demandar tipo umas 6, 12 horas para desmanchar o caixote e fazer um utilitário para se sentar com mais segurança. Já se pegar um caixote e uma pessoa comum, ela nem vai se dar ao luxo de desmontar o caixote, ela vai pegar a altura, sendo na vertical ou na horizontal, e vai sentar de acordo com a altura que ele precisa do assento, tipo 20 centímetros do chão, 40, 50. Por quê? Porque a consciência de cada um é mediante como a realidade lhe foi apresentada. Há filhos de lavradores por todo o planeta que tiveram consciência de como é difícil plantar e colher. Então, eles praticam um êxodo rural e vão para as cidades grandes e se profissionalizam em outro trabalho e compram aquelas sementes que o pai produz empacotadas no supermercado. Isso se chama consciência da realidade. O que eu quero nos fazer pensar e meditar é acerca disso, entre a diferença entre Abel e Caim. Eles tinham os mesmos pais, Caim foi o primeiro filho do casal, então ele não tinha nenhum parâmetro de outro irmão para estar na comparação, porque os irmãos, a família, os amigos, os parâmetros somos nós mesmos uns para com os outros. E este parâmetro é que norteia o desejo de conquistas. É um grande corredor que inspira alguém a correr, é um bom pianista que inspira outro a aprender música, é um grande médico tão competente quanto possível e tão humano e misericordioso com seus pacientes que inspira, às vezes, uma criança em que ele atendeu a mãe ser um médico. Porque somos parâmetros uns para com os outros, tanto para boas ações como para ações más. E dentro dessa consciência empenhamos os nossos sentimentos e decidimos o que fazer e justificamos os nossos atos, independente a consciência maior social e inclusive legal de cada nação. Tem nações que matar o pai, a consciência de ter matado não reprova e não é considerado crime. Já outras nações, matar o pai e a mãe é considerado homicídio. Então, a consciência ela é feita pela realidade e pelo senso comum daquela comunidade ou sociedade. Baseado nessa pequena explicação, vamos meditar no livro de Gênesis. Caim era o primeiro filho, correto? Já mencionei anteriormente, então não havia parâmetros de irmão. E Abel era o segundo, então ele tinha um parâmetro de um irmão. E com certeza, segundo a aptidão da personalidade, cada um desempenhou as suas funções conforme a sua própria consciência. Então,
Caim era lavrador, então ele cuidava da terra, um trabalho árduo de muito suor, pó no rosto, dias de tranquilidade quando se esperava a planta crescer. Já Abel, ele era pastor de ovelhas. Isso significava que o esforço dele era menor em alguns dias, mas todos os dias tem que ter o mesmo esforço. É como se Caim tivesse esforço 10 dias e 15 dias sem nada, ou um mês. Mais tranquilidade, mais a manutenção e conservação. Então ele tinha 10 dias de intenso trabalho. E Abel tinha os 30 dias de um trabalho moderado que no final teve o mesmo desgaste psíquico e mental. Seria equivalente de alguém ir de carro 200 quilômetros e o outro ir a pé. Ambos vão andar 200 quilômetros, mas o esforço despendido de quem foi a pé e de quem foi de carro é que foi diferente. Eu gostaria que você entendesse essa passagem com este raciocínio, com esta compreensão, para entender por que foi trágico o fim dessa história. Abel trouxe a sua oferta a Deus, fruto do seu trabalho, e escolheu a melhor ovelha, porque ele não ia comer esta ovelha. Ela foi ofertada a Deus. E Caim pegou os frutos da terra, e Deus se agradou com a oferta de Abel, porque Abel deu o melhor que ele tinha. E Caim não pegou o melhor fruto, porque, sendo queimado, ele não poderia comer. Era uma oferta a Deus. E naqueles dias era assim que se relacionava com Deus. Deus vem e fala para Caim e diz, quando ele recebeu a oferta de Abel, alguma coisa circunstancial aconteceu, tipo a fumaça de Abel foi para cima, a de Caim ficou no chão. Houve alguma diferença no mundo físico que Caim olhou para o seu irmão e o semblante descaiu, isto é, ficou com ira, com raiva. E quando observamos alguém e sentimos ira do que ela faz, nos incomodamos, sentimos ciúme, já abriu-se o coração para a chamada inveja. A pessoa invejosa, ela tem um semblante descaído, no sentido os olhos ficam tristes e severamente como que brabos. E Deus, vendo isso, perguntou, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Deus foi falar pessoalmente, porque ele falava assim com Adão e Eva e falou com os seus filhos. Naqueles dias era assim, em forma de voz, em forma de parecer, não sabemos, mas a voz eles ouviram, como nós estamos nos comunicando hoje, nos ouvindo. Então, ele disse, se fizeres bem, não é certo que serás aceito? Então, ele não fez o bem, Caim. Ele não deu o melhor fruto, porque ele queria comer. Dar para alguém, mas ele não quis dar para Deus. E se não fizeres o bem, o pecado não jaz à porta. Pecado, biblicamente, são atitudes que você dissocia Deus da tua presença. São atitudes que trazem com ela a maldade, o ciúme, a inveja, que naquele instante daqueles sentimentos você dissocia Deus da tua consciência. Porque a consciência é o resumo do que entrou dentro de você e você passa a entender aquilo. Por exemplo, você está cortando ali os legumes no momento de preparo da refeição e você não sabe o quanto aquela faca está afiada, mas você passa a faca perto do dedo, rala e corta. Então você passa a ter consciência que aquela faca está mais afiada que a outra que você usou no dia anterior. Então a consciência abre o teu universo de entendimento.
E como você vai aplicar, Deus disse a Caim: e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo. Então, o teu desejo pela consciência, cumpre você dominar. As pessoas começam a ter consciência da vida animal, as crianças começam a ter consciência da procriação, vendo a cópula animal. Ela começa a perceber que pode-se ter vida de procriação. Conforme ela lida com esta consciência sem controlar os seus desejos, é como se ela começasse a deixar a maldade de fazer um estilo de vida de casado para um instante daquele momento sem compromisso. Por isso que se torna pecado, por não controlar os seus próprios desejos. E no versículo seguinte, Caim fala com seu irmão Abel, vai conversar com ele e, estando no campo, ele mata seu irmão. Por um instante de raiva. Ele deve ter observado o irmão com os pais, ele deve ter observado o diálogo, ele deve ter observado Abel conversando com as ovelhas, ele deve ter observado como ele trabalhava, isso lhe deu um desprazer em algum momento. Para o semblante descair, ele já estava desgostoso com coisas. Talvez, quem sabe, ele gostou do descanso entre plantar e colher e não quis colher e se cansar de novo, quem sabe? Aí diz, na palavra, e Deus pergunta a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele disse, não sei. Depois que ele assassinou o irmão, tirou a vida, ele estava apto a mentir. Então, quem tira o direito de alguém de viver? Não somente por morte física, mas por morte emocional, tira o respeito dos pais pelo irmão, por calúnias, arranca o respeito de alguns pelas suas atitudes. Mentir é um detalhe, porque ele já tirou o prestígio por calúnia. E ele mentiu e disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ali ele ficou com a consciência do erro cauterizada e ele justificou a si mesmo como um homem certo. Então, automaticamente, se eu faço uma atitude errada, seja ela qual for, e que a base dela há mentiras, há enganos, tira o direito do outro viver, física, moral e espiritual. Eu cauterizo minha consciência e começo a acreditar que eu estou certo e justifico os meus erros pela minha ira. Eu falo mesmo, porque essa pessoa é assim, começa a pré-julgar as intenções dos outros. E nós só sabemos a consciência de alguém se conversarmos com ela. Se você precisa de ajuda de alguém, conversa com ela e pergunta, olha, eu estou precisando disso, você pode me ajudar? E se ela disser não, você diga, pergunte, por que você não pode? Quem sabe é você que está precisando ajudá-la, porque a demanda dela é muito mais grave e séria. A Bíblia não diz que Caim dialogou com Abel. Ele foi conversar e no silêncio de Abel ele o matou. Quem sabe o que Caim falou para Abel, se o insultou? Você é o queridinho da mãe ou do pai, você é o queridinho de Deus. E Abel não respondeu, porque palavras invejosas não exigem respostas. Ela exige o silêncio de quem tem amor no coração e paciência. A palavra invejosa, ela vem no ardil de insultar, de ofender, de magoar, de humilhar a pessoa, de fazer ela se sentir mal, que o pai gosta mais dele, que a mãe gosta mais, que Deus gosta mais. E o silêncio trouxe ira em Caim. E ele desejou a morte do seu irmão. Ele quis ficar sozinho e ficou.
ele foi retirado da presença da família, lhe foi colocado uma marca na testa e Deus disse: eu amaldiçoarei quem te matar 7 vezes, porque Deus queria que Caim vivesse sua própria vida e a morte acabasse entre os homens. Por isso ele diz que amaldiçoaria, isto é, sairia da presença de Deus. E a morte não acabou, essa foi só a primeira no mundo dos homens. Meu convite para você refletir esta manhã é sobre tua consciência. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós temos informações na infância, na adolescência, amigos de escola, de ensino fundamental, ensino médio, universidade, vizinhos, parentes, primos, tios, pais. Mas você tem uma consciência e você pode moldá-la e escolher o que você quer colocar como parâmetro da tua consciência. E quem tem boa consciência, porque encheu-a de lembranças boas e retirou a maldade que os outros quiseram lhe ensinar e não aceitou vivê-las, esses, ao lerem a Bíblia, entendem Deus. Mas quem encharcou a consciência com coisas ruins e justificou-se que está certo, ele pode ler a Bíblia, mas não vai entender Deus. Ou ele vai entender Deus como vingativo, como brabo. Por isso que a Bíblia Sagrada é usada em mais de 10.000 religiões, falsas ou verdadeiras, de acordo com o sentido espiritual da Bíblia, por causa da consciência dos homens. E eu te pergunto esta manhã, se você quer ter uma boa consciência, o sacrifício de Jesus fez esse trabalho. Por isso ele morreu na cruz. Por isso ele verteu o seu sangue, para que o bom Espírito de Deus entrasse em nós e produzisse uma boa consciência, que é paz, amor e fé. Uma consciência disso e trazer isso para uma vivência humana, ajudar alguém a ter fé que ela vai mudar a sua consciência para melhor, ter amor, suportar ensinando, cuidando de si mesmo, com certeza, para não ser lesado, mas ajudar o outro, ser forte. Quando alguém quiser tirar alguém debaixo do morro, tem que estar forte no músculo, senão ele cai. Se alguém quer dar a sua comida para alguém, ele tem que estar bem alimentado para ele na fome não morrer doente. Para estender a mão, tem que ser para ter força. A Bíblia nos ensina a sermos assim. Então, queres ter uma boa consciência? Hoje, o sangue de Jesus nos fará isso. Por quê? Ao pedirmos perdão a Deus dos nossos erros e deixarmos da cruz e não pensarmos nele e não mais praticá-los, temos uma boa consciência e o Espírito Santo entra nela e coloca esperança e fé. E entendemos o passado, aquilo que nos atormentava como ira, como raiva. Entendemos por que os pais falaram daquela forma, por que os tios, por que o patrão. E passamos a olhar as pessoas não mais com uma consciência braba, ciumenta, invejosa, discriminatória. Olhamos o passado com uma consciência boa, em paz com Deus, porque assim como Deus nos perdoou, perdoamos a quem nos tem ofendido. Um bom domingo para você com sua família. Queres conhecer Jesus? Chame por Ele. Este nome, Jesus, tem poder. Foi um prazer estar com você. E se você estiver com sua família, um dia de paz e alegria entre vocês. Nasceu.
nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti.